Volte-se comigo nesta manhã para a carta aos Hebreus, no capítulo de número 11. Eu lerei este versículo de número 13 em particular. Hebreus, capítulo 11, versículo de número 13. Todos estes, isto é, os heróis da fé, morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros, peregrinos na terra. O título da nossa meditação nesta manhã é: o cristão, um estrangeiro e um peregrino neste mundo. Meus queridos, neste período de recuperação de saúde, eu passei um bom tempo meditando na palavra de Deus sobre este tema tão profundo, tão vital, o conceito de peregrinação cristã. Nós já meditamos sobre isso um número de vezes aqui na casa de Deus. Um dos grandiosos conceitos, uma das grandiosas definições do que é um crente na Bíblia. Na Bíblia, o Senhor muitas vezes conceitua, define seus filhos e filhas. Por exemplo, o crente é chamado na Bíblia de um discípulo. Um crente não é meramente uma pessoa salva para viver para si neste mundo. Ele é chamado de discípulo na Bíblia. Alguém que segue os passos de Jesus. Alguém que se submete à vontade de Deus. Alguém que serve. Um servo de Deus em Cristo Jesus. E na palavra de Deus, um outro conceito glorioso e vital para a nossa vida cristã é o conceito de peregrinação. Eu senti muito em meu coração o desejo de, ao retornar, meditar com os irmãos sobre este conceito tão vital para a vida cristã. O conceito de peregrinação é um ensino tão esquecido e tão negligenciado em nossos dias na igreja de nossa geração, mas uma das mais belas e vitais definições da vida cristã, que o crente em Jesus Cristo é neste mundo, deste lado do céu, um peregrino. Amigos, a vida de um crente, a vida de um salvo, é de fato como a vida de um peregrino, de um estrangeiro na terra. A Bíblia ensina que o crente em Jesus Cristo é alguém que está de passagem por esta vida, de passagem por este mundo. A Bíblia, por exemplo, está cheia desse conceito de peregrinação. Você encontra no Antigo Testamento, você encontra no Novo Testamento, você vê no exemplo de certos indivíduos, crentes em Jesus Cristo na Bíblia, sua vida de peregrinação, há declarações objetivas sobre a peregrinação, sobre a vida de um crente como um estrangeiro. E a pergunta diante de nós não é se há o ensino na Bíblia sobre peregrinação cristã, mas sim se acaso nós temos vivido neste mundo como peregrinos de fato ou não. Neste capítulo de Hebreus diante de nós, nós temos inúmeros exemplos de peregrinação. Abel, Enoque, Noé, Abraão, Isaac e Jacó são descritos aqui individualmente como peregrinos e coletivamente são chamados aqui neste versículo de estrangeiros e peregrinos. Há duas palavras neste versículo 11 em particular que ilustram essa ideia de viagem, de jornada, de peregrinação de um crente neste mundo. É chamado aqui, veja o versículo 11, pela fé também a mesma Sara recebeu o poder de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que o tinha prometido. Veja agora, este é o exemplo de Sara. Está falando sobre a sua fé, a fé de uma peregrina. Agora observe o versículo de número 13. Todos estes, Sara é um exemplo, mas toda a galeria, morreram na fé sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Duas palavras fundamentais para o nosso entendimento do que é um peregrino, um estrangeiro, crente como um peregrino. Ele repetiu isso muitas vezes. Ele é um estrangeiro, ela é uma estrangeira aqui neste mundo. Um crente é alguém de um outro país aqui nesta terra. No grego, a palavra estrangeiro vem da palavra estranho. Estranho, estrangeiro. Alguém que não possui a língua deste país, que não possui a cultura deste país, a maneira de se vestir, o jeito, a mentalidade, as concepções desta cultura. O crente possui uma outra língua, assim por dizer, uma outra cultura, assim por dizer, novos gostos que não se adaptam a este mundo, uma moda diferente da moda deste mundo, uma maneira de pensar, uma maneira de viver tão diferente da maneira que os cidadãos deste mundo vivem. O crente é um peregrino, alguém que está de passagem. Um peregrino, meus queridos amigos, todos sabem, é alguém que está em movimento, alguém que não está permanecendo em um determinado lugar, ele está em uma jornada, ele está em movimento, ele está andando. No versículo de número 14, por exemplo, nós lemos: porque os que isto dizem
claramente mostram que buscam uma pátria. Peregrino é alguém que busca uma outra pátria. Ele e ela, nesta pátria, sabe que não pertence a este lugar, está de passagem, está de viagem. É alguém de outro país, é alguém que está movendo-se em direção a outro lugar, a uma outra pátria, uma jornada, uma peregrinação. A pessoa está caminhando em moção, em movimento em direção a outro lugar. Peregrino é um conceito interessante na palavra de Deus. Por exemplo, um peregrino na Bíblia não é uma pessoa vivendo em outro país apenas, uma pessoa que se deslocou para uma outra nação, para um outro país, mas é alguém que está passando por aquele país, é alguém que está em movimento através daquele país, em trânsito, em lugar para o seu lugar próprio, viajando através daquele lugar. É alguém que por algum certo tempo permanece em um lugar, mas que está passando por ali em direção a outro lugar. Ele não pertence àquele lugar. Aquela pessoa não se integra àquela sociedade, não se integra àquela cultura. E no uso da Bíblia, da palavra peregrino, peregrino é alguém que está longe de casa. É alguém que está fora de casa, longe de sua casa, passando por certa localidade em direção a um outro lugar em movimento. Um peregrino, por exemplo, na Bíblia, não é alguém que nós podemos chamar de um expatriado. Você sabe o que é um expatriado? É alguém que muda-se para um outro país por vontade própria. Talvez ele descobriu uma cultura maravilhosa. Hoje em dia o pessoal tem descoberto a cultura oriental, não é? Coreia do Sul, Japão, Mongólia, etc. E a pessoa se apaixona por aquela cultura e decide mudar e viver por lá, e casar, estabelecer sua família. Esse é um expatriado. Talvez a pessoa goste da temperatura, do clima mais ameno nesse país, da comida, da língua, alguma coisa o atrai para aquela nação. E essa pessoa muda-se para aquele lugar e ali ele é um expatriado. Ele deseja viver por ali. Ele quer trabalhar, ficar por ali. E muitos expatriados estão certos e decididos de ficar ali, porque eles querem permanecer naquela nova cultura. Mas um peregrino não está naquele país por desejo. Ele não está interessado naquele país onde ele se encontra, onde ela se encontra. Ele não deseja permanecer, se integrar, absorver aquela cultura daquele país. Esse é o peregrino na palavra de Deus. E esse é o conceito bíblico, muito importante para a vida cristã. Queridos, há certos conceitos na palavra de Deus que precisam ser entendidos e carregados com o crente ao longo de sua jornada. Deixe-me repetir isso porque isso é importante. Há muitos crentes que conhecem várias doutrinas da palavra de Deus, narrativas bíblicas, certos conceitos. Mas há certos elementos, conceitos ou ensinos na palavra de Deus que precisa ser entendido por todo crente e precisa ser carregado ao longo da vida cristã na mente de todo crente. Você sai pela rua e você carrega certas coisas, eu tenho certeza. Seu RG, sua carteira, talvez um celular. Você não sai sem estas coisas. Você carrega com você. E há certos conceitos na palavra de Deus que precisam ser carregados conosco ao longo da nossa jornada nesta vida. E aqui está um deles. Nós somos, neste mundo, peregrinos. Isso deve ser mantido em nossas mentes. O crente é um discípulo, o crente é um servo. E aqui nós aprendemos que um crente é um peregrino nessa jornada. E se nós não compreendemos esse conceito, e se nós não carregamos conosco este conceito, se essa não é uma característica consciente, diária da nossa vida, se nós não acordamos, seguimos pela jornada lembrando, eu sou um peregrino nesta vida, então nós sofremos todos os tipos de problemas, todos os tipos de provações, todos os tipos de dificuldades como crente nesta vida, e nós não entendemos por que sofremos estas coisas, e nós não compreendemos por que elas acontecem conosco, porque nós não temos absorvido e mantido diante de nossos olhos que neste mundo nós somos peregrinos. Deixe-me dar exemplos. Nós lemos aqui, por exemplo, sobre Jacó. Você encontra aqui sobre Jacó, que descreve sobre si mesmo, lá em Gênesis capítulo 47, 9, a sua vida, ele diz, como os dias da minha peregrinação. Peregrinação não somente nesta terra, mas peregrinação nesta terra em direção à cidade celestial. Ele viveu em cabanas, ele estava sempre em movimento. Nós lemos o Salmo 39, versículo 1, sobre Davi. Ele disse, eu sou um estrangeiro, eu sou um peregrino com todos os meus pais. Ele buscava uma Jerusalém celeste. Nós lemos sobre o apóstolo Pedro, em 1 Pedro 2,11. Ele diz, amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros, estrangeiros. Você percebe o conceito de peregrinação no Antigo Testamento, no Novo Testamento. A vida de um crente
Não é meramente a vida de uma pessoa redimida, salva, mas é uma vida consciente de que neste mundo ele é um servo de Cristo para servi-lo, um discípulo para segui-lo, e ele é um peregrino, alguém que está de passagem por este mundo. Este mundo não é o seu lar. Este mundo é como uma estação de ônibus, como um ponto de ônibus. Ninguém constrói casa em um ponto de ônibus. Ninguém cria raiz neste mundo se você é um crente em Jesus Cristo. Queridos amigos, isso é tão vital. Esse é um dos grandes conceitos basilares da vida cristã na Bíblia. O crente, ele está jornando. E a vida cristã neste mundo é uma jornada. Sim, há coisas maravilhosas neste mundo. Há coisas aprazíveis para o olhar, há coisas dignas de serem desfrutadas, há tantas coisas belas na criação de Deus e tantas coisas maravilhosas daquilo que deu ao homem para produzir, que é limpo, que é legítimo, que é correto e pode ser aproveitado. Há cenários fantásticos, há belezas naturais, mas nós estamos em movimento e o seu lugar não é aqui. O seu lugar não é neste mundo. Deixe-me voltar ao nosso texto. Veja o versículo de número 13 do capítulo 11. Todos estes homens e mulheres morreram na fé, isto é, nesta confiança, nesta persuasão, nesta certeza, sem terem recebido as promessas, isto é, o Messias não veio em sua época. O reino de Deus instaurado aqui na terra não veio em sua época. Eles viram o Messias, eles creram no Messias, eles foram salvos pela fé no Salvador, olhando para frente para Cristo, assim como nós somos salvos olhando para trás para Cristo. Nós nos encontramos em Cristo, eles foram redimidos pela fé em Cristo, mas eles não alcançaram visivelmente ver o Messias aqui, o seu rosto, a sua presença nascendo neste mundo e o cumprimento daquelas profecias de remissão na cruz do Calvário. Eles morreram na fé, na certeza destas coisas, vendo o invisível, crendo, vendo-as de longe, observe, olhando para frente, crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos nesta terra. Eles morreram na fé, eles não receberam as promessas. Quais? Essas que eu mencionei. E também de que é um lar eterno para eles. Claro que não receberam nessa terra, porque a promessa de um lar eterno, de uma nova Canaã é celestial. Todas aquelas figuras dadas a Israel terreno eram figuras, elas tipificavam uma realidade espiritual muito maior. Eles não receberam aqui nesta terra aquelas promessas gloriosas. Eles olharam para ela. Observe, mas vendo-as de longe, e crendo-as e abraçando-as, confessaram. Observe o que ele está dizendo aqui. Eles viram de longe essas promessas, eles creram nelas, eles abraçaram elas e eles confessaram elas. O que significa dizer que eles fizeram dessas promessas o motor de suas vidas, aquilo que impulsionava, que movia para frente com poder a sua jornada de peregrinação. Eles creram, eles abraçaram, eles confessaram, o que significa dizer que eles olharam com grande desejo para aquela cidade celestial, com um imenso e um grande desejo de estarem lá. Eles creram, eles abraçaram, eles confessaram e eles seguiram peregrinando, olhando para esta cidade. Quão grande, meus queridos amigos, é o nosso desejo. Quão real, quão potente, quão vital, quão emanente, impossível é o nosso desejo de olhar para frente, de olhar para o final de nossa jornada, o grande destino, o grande propósito de nossa jornada. Quão grande é o seu desejo por essas coisas, como ele te afeta semanalmente, ao vir para a casa de Deus, ao se levantar na segunda-feira, você carrega esse conceito de peregrinação. Este mundo não é meu, eu vou para o meu local de trabalho, mas isso é passageiro, é temporário, isso é manutenção do meu corpo terrestre, eu vou deixar esse corpo para trás um dia. A minha vida não é o trabalho, a minha vida não é o lazer, embora seja legítimo, nem o descanso, eu sou um peregrino nessa terra. Como eu abraço essas promessas da palavra de Deus, de um novo céu, de uma nova terra, de uma ressurreição gloriosa. Quão grande é o meu desejo. Observe, eles abraçaram, eles creram, eles confessaram que eram estrangeiros na terra. E assim, eles conseguiram suportar os rigores da jornada. Os terrenos pedregosos, os caminhos estreitos, as chuvas, as enxurradas. Lembre-se desses homens, sua peregrinação. As situações pelas quais aqueles homens e mulheres passaram foram preparadas por Deus, e Deus os deu graça de propósito e os capacitou para que a experiência deles fossem registradas pelo Espírito aqui na palavra para o nosso ensino hoje. Quanta jornada, quantos perigos eles passaram fisicamente, que apontam para as dificuldades espirituais da vida de um crente também. Que terrenos, que caminhos estreitos.
que inimigos em toda volta, que pessoas hostis em seus caminhos, e eles confessaram que eram estrangeiros e peregrinos. De que maneira eles fizeram isso? Acaso eles chegavam na cidade, Abraão chegava entre os midianitas, os cananitas e filisteus, ia para a praça pública e dizia: eu sou um peregrino aqui nesta jornada, nesta cidade? De maneira alguma. E confessaram que eram estrangeiros e peregrinos. Como? Pela maneira como viviam, pela maneira como se portavam. Eles confessaram a todos em volta que eram estrangeiros pela maneira em que viviam. Eles viviam em tendas. Abraão, Isaque, Jacó, todas as tribos, eles jornavam. Quem vive em tendas não constrói neste mundo. Eles testificaram para aquelas pessoas que eles estavam passando, que eles eram peregrinos, que eles estavam jornando. Confessaram que eram estrangeiros e peregrinos. Amigos, acaso, eu lhe pergunto nesta manhã, será que a nossa maneira de viver, será que a nossa maneira de agir de segunda, de domingo a domingo, confessa às pessoas que somos peregrinos? Por acaso, as pessoas do seu círculo familiar, seus pais não crentes, amigos, novos crentes na fé, eles percebem isso? Eles compreendem, este jovem, esta mulher, este rapaz, este senhor, ele vive leve neste mundo. Ele não quer se enraizar. Ele é um peregrino. Talvez não digam isso, mas percebam que a sua vida não é aqui, que a sua mente está em um outro lugar, que o seu coração pulsa pela vida eterna, que você está passando, que viver neste mundo para você é algo simples, que você não está sobrecarregado de modismo, de ambições carnais por muitos anos adiante, de acumular, de ter, de extrair dessa vida o seu prazer e a sua satisfação. Será que é a nossa maneira de viver confessa, testemunha aqueles que estão em nossa volta de que nós somos peregrinos, de que este mundo não é o nosso lar, de que nós já passamos da morte para a vida e esta não é a nossa cidade? E confessaram que eram estrangeiros e peregrinos. Eu já mencionei essa ilustração aqui algumas vezes, mas ela é tão apropriada, eu preciso mencioná-la novamente, porque cabe o nosso raciocínio aqui. Você tem visto muito, não é, na televisão, noticiários de catástrofes aqui no Brasil, Brumadinho e tantas outras. Quanta miséria, quanta tragédia, as pessoas possuindo tão pouco e perdendo tudo. E aí você muda de canal, ou no mesmo canal, se você tem uma TV, você ouve falar sobre um hurricane, um temporal, um furacão nos Estados Unidos, por exemplo, na Flórida, em Miami, algum desses lugares da costa estrangeira. E como aquelas vilas ou aqueles condomínios são destruídos, esfacelados, igual um brinquedo de palito, um Lego que é esfacelado para todo lado, você tem barco em cima de casa e carros para todo lado, não é verdade? Tudo destruído. E ali vem os helicópteros da televisão e as pessoas chegam e começam a olhar as pessoas e filmar, entrevistar. E o que você vê? Você vê pessoas que perderam suas casas, seus bens, suas poupanças, mas são pessoas que possuem seguro. São pessoas que vivem em um país que cobrirá essas despesas, que milhares de alimento e roupa e terão casas construídas de madeira rapidamente para viver. E logo tudo está construído, eles vivem em um estado de bem-estar social. Mas quando você olha o rosto dessas pessoas junto de suas casas, qualquer um obviamente estaria transtornado em perder seus bens. Mas a performance que você vê, dá para pensar que a vida deles chegou ao fim. Que eles estão indo para a forca, que eles morreram, que eles estão abatidos ao ponto de morte. Tais pessoas, meus queridos amigos, têm vivido completamente para este mundo, para esta cidade terrena. E no momento que aquilo que faz sentido e traz valor e consistência e alegria nas suas vidas é tirado, eles ficam sua casca e estão prontos a desmoronar. Eles têm vivido para este mundo, para o acúmulo de bens, para adquirir cuidadosamente, minuciosamente mais e mais bens, um nome, uma projeção pessoal, uma estética, o que quer que seja, e quando tudo que possui se vai, é um choque, é uma decepção inimaginável, é um terror, é um horror. Mas um peregrino não pensa nem sente dessa forma. Esse não é o seu lugar. Você está em caminho para uma outra cidade, para um outro lugar. Há dificuldades, há problemas, há momentos de enfermidades, há momentos reais de perda, bens materiais e de tantas coisas. Há traições, há desapontamentos, há pessoas que viram as costas para você e falam mal de você, mas isso não te demole,
isso não te quebra em pedaços, isso não te faz virar a costa para a parede e chorar a tarde inteira, porque você é um servo de Deus. De fato, somente um crente em Jesus Cristo poderia ser um peregrino, somente um salvo, porque suas esperanças estão na eternidade. O não crente, ele não poderia ser um peregrino, porque as suas esperanças e as suas alegrias estão aqui somente daqui ele deve tirar e extrair a sua alegria, o seu prazer e o seu sentido. Mas nós temos um destino eterno mais elevado. Nós temos uma razão, um ponto de fuga na nossa história, um horizonte certo, uma cidade celestial e gloriosa. E ela está, meus queridos amigos, não distante, mas em uma outra realidade aqui, fora dessa realidade física. Em qualquer momento nós podemos entrar para dentro dela. Quando o Senhor chamar e quando Ele do céu dizer, sobe para aqui, e nós estaremos com o Senhor tão brevemente, e toda esta vida e todos estes bens ficarão para trás. Sabe o que você deve fazer às vezes? Pare diante do espelho e contemple a sua pessoa, o seu rosto, e diga a si mesmo, essa casca, esse meu corpo emprestado para essa jornada, um dia, meu querido, eu terei que partir com você. E tudo que você experimentou neste mundo e tudo que você tem ficará para trás. E a minha alma subirá para a presença do Senhor para receber um novo corpo. Isso é um conceito de peregrinação. Isso é um conceito carregado diariamente de que eu não pertenço a este mundo. De fato, somente um crente pode ser um peregrino. Bem, queridos, deixe-me estabelecer esse ponto. Haviam 3 festas chamadas de peregrinação no Antigo Testamento. Você provavelmente conhece todas elas. Cada família de Israel deveria ir, pelo menos um representante ou mais, para aquelas 3 festas que aconteciam na cidade de Jerusalém, a capital onde estava o templo. Havia a festa da Páscoa, celebrando a libertação do povo de Deus no Egito, uma celebração. Havia a festa de Pentecostes, o final da colheita dos grãos. E havia também a festa chamada dos tabernáculos, que marcava o final do ano agricultural, a bênção do Senhor sobre o povo, trazendo a erva. Mas também que recordava a peregrinação do povo de Deus no deserto, daí tabernáculos, tendas, habitações provisórias. E nessas festas, iam a Jerusalém, o povo de Deus de todas as vilas e cidades, alguns representantes. Mas observe, eles iam para a cidade de Jerusalém para celebrar aquele símbolo naquela festa. Haviam sacrifícios no templo e havia muita alegria. Mas a própria jornada, indo das cidades e subindo para Jerusalém, porque Jerusalém é no Monte Sião e é alta, de qualquer lugar, norte, sul, leste, oeste, que você vá para Jerusalém, você tem que subir. Aquela jornada era chamada de uma jornada de peregrinação. Ela marcava uma peregrinação do povo de Deus para Jerusalém. E recordava, por isso Deus instituiu isso, de propósito, para que eles andassem e fossem a Jerusalém, marcando uma peregrinação, recordava a mente daquele povo de que eles não pertenciam a este mundo e de que a sua vida nesta terra era uma peregrinação. Assim, nesta jornada para Jerusalém de 2 dias, de 1 dia, 3 dias, dependendo da distância, eles seguiam juntos em grupos, cantando salmos de peregrinação, que são chamados na Bíblia de salmos de degraus. São salmos de 120 a 134. Por que de degraus? Porque eles iam subindo para Jerusalém. Salmos de peregrinação ou salmos de degraus, 120 a 134. E eles cantavam conforme eles subiam. Daí salmos de degraus ou peregrinação. E nesses salmos, queridos, escritos com este propósito, haviam inúmeros sentimentos que mostravam que os peregrinos sabiam que sua jornada para Jerusalém era uma figura da Jerusalém celeste. Eles não viviam somente para este mundo. As cidades, o templo, os sacrifícios, não eram apenas sinais bonitos para serem vistos, mas eram um ensino às suas mentes continuamente da parte de Deus, da jornada da vida, que apontava para um final, o final da jornada a Jerusalém. Assim eles deveriam pensar e condicionar a si mesmos sobre as suas vidas como peregrinos. Deus imprimia na mente daquele povo, e isso era recordado 3 vezes por ano, continuamente trazido de volta às suas consciências de que este mundo não é o seu lar. E assim como seus pais terrenos, Abraão, Isaque e Jacó, peregrinaram nessa terra, o povo de Deus não tinha Israel ou Jerusalém como a sua cidade permanente, mas como uma figura do novo céu e da nova terra. Deus imprimia estas verdades espirituais em suas consciências. Mesmo esse conceito é enfatizado aqui no livro de Hebreus.
não é apenas algo para o Antigo Testamento. Queridos amigos, se você é um crente regenerado, você é considerado na palavra de Deus como um peregrino. Deus te vê assim. Você vive como um. Se você é um crente regenerado, você é um soldado. A palavra de Deus te considera assim. Ou você está no combate ou você está dormindo no uniforme, mas você é um. E você haverá de prestar contas por isso. Se você é um crente regenerado, você é um discípulo de Jesus Cristo. Não vos escolhestes, não vós escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós. Você vê o princípio de discipulado aí? Um crente não é apenas uma pessoa salva para cuidar da sua vida e adorar de vez em quando. Nós somos chamados, salvos e regenerados para um propósito. E aqui está o grande, o imenso conceito de peregrinação. Considere, por exemplo, algumas coisas na vida em conexão à peregrinação. Uma peregrinação por algum lugar, andando, seguindo, atravessando, envolverá dificuldades, envolverá privações, certamente. E a vida cristã também envolverá dificuldades. Há muitas dificuldades, há muitas provações na vida cristã. Bem, queridos, nós não estamos em nosso lugar, nós estamos longe de casa, e na jornada há privações. Em casa nós temos o que nós necessitamos, na jornada há privações e necessidades, há rios, há montanhas, há áreas desérticas, e nós temos que passar por isso. E logo no início dessa jornada nós lembramos que nós não somos bem aceitos aqui, que neste país pelo qual nós passamos, essa cultura que nos cerca, nós não somos bem aceitos porque nós somos vistos como estranhos, como estrangeiros. Nós não pensamos mais como os mundanos. Pela graça de Deus em nossas vidas, nós somos transformados na renovação da nossa mente em Cristo, para negar a moda deste mundo, a filosofia deste mundo e a cultura deste mundo. Nós não temos mais as mesmas aspirações que o mundano, nós não desfrutamos exatamente das mesmas coisas que eles, embora muitas coisas legítimas, embora muitos crentes sejam amigáveis, sejam corteses no seu lugar de trabalho e com a família, e demonstre apreciação pelas pessoas, muitos outros serão tratados mal, muitos outros serão negados, embora muitos crentes sejam elogiados, assim por dizer, e as pessoas sorriem para você, a maioria maltratada, e logo você será também. Estão contra nós, tentarão tirar vantagem de nós se puderem. Isso acontece a todo tempo, em todos os âmbitos, porque nós somos pessoas de fora, nós não pertencemos ao clube, nós somos estrangeiros. E outras coisas acontecem também na vida do crente. Haverá alguma forma de perseguição, você não será aceito em muitos círculos, haverá hostilidade também, às vezes perseguição e antagonismo amargo e humilhante. O diabo garantirá isso, movendo pessoas contra você. Isso acontecerá, mas você não pertence a este mundo. E não importa quão amigável e cortês você seja, as pessoas se sentirão ofendidas. E essa é uma das dificuldades em ser um peregrino, um estrangeiro em uma terra que não é nossa. Mas se você entende isso, se você absorve e compreende isso, ou se você esquece isso, e se você não carrega isso em teu coração, esse conceito de peregrinação, a vida será muito mais difícil. Ah, porque as pessoas não são gentis comigo? Eu faço o meu esforço, eu trabalho mais, eu faço tudo direitinho. Porque elas não me tratam bem, porque elas não reconhecem o meu trabalho, porque elas não veem o extra que eu fiz, o máximo que eu fiz, o mais que eu fiz, a segunda milha que eu dei em direção, porque elas dizem certas coisas e fazem certas coisas contra mim, sem eu ter feito nada, não é justo. Bem, você deve entender que você é um peregrino aqui na terra, que você não pertence a este mundo, você é diferente, você tenta se engajar com as pessoas, ter uma conversação cortês, mas ainda assim há dificuldades. E se nós entendemos o que envolve ser peregrino, então nós aceitamos o que significa apoiar-se em Jesus Cristo em cada situação. E derivar nossa alegria e satisfação dele, e do seu reino, e do seu povo, e da sua palavra. E assim devemos esperar sermos mal ou injustamente tratados, desfamados com certa frequência neste mundo, ignorados pelo sistema, regalados para o lado. Isso irá acontecer e tem acontecido.
E, queridos, há também contra nós, além do mundo, nessa peregrinação, a força da nossa velha natureza, denominada carne, não é? A nossa própria velha natureza. Há dentro de nós uma parte de nós que parece querer se enraizar neste mundo continuadamente e ser aceito aqui, e ser bem visto aqui, bem visto aos olhos do mundo e aceito e desfrutar dos prazeres torcidos desta vida. Há uma parte em cada um de nós que ainda quer isso. E assim, muitas vezes, as tentações e as pressões que se levantam dentro e fora de nós são os nossos maiores inimigos. Mas pela graça, nós temos que ir a Cristo e trazer todas estas coisas diante do trono de graça. E, queridos, há também Satanás contra nós nesta jornada. E ele garantirá que ele irá usar o mundo inteiro contra nós. E a nossa velha natureza ele irá tentar, por isso que ele é chamado de o tentador. E neste mundo, há tantas coisas que são tão desagradáveis para um crente. A moralidade deste mundo é desagradável a um crente, ou a falta dela. Por um lado, nós não queremos ser complacentes e dizer, o mundo é assim, não há como lutar contra ele, é melhor se juntar a ele e aceitar as coisas erradas. Por outro lado, nós não podemos permitir amargura e cinismo dentro de nós a derreter a nossa alegria e confiança espiritual. Nós já sabemos que esse mundo é assim, nós já conhecemos eles antes da conversão, nós não somos enganados, e quando as pessoas se comportam como mundanas, nós não tomamos ofensa, nós sabemos que essa é a natureza delas. Elas não nasceram de novo. Todavia é algo difícil de processar na maioria das vezes, porque nós somos peregrinos. E há outras dificuldades, não é? Há problemas físicos e como todas as pessoas, nós temos enfermidades também. Nós vivemos em um planeta afetado pelo pecado, com todos os seus vírus e pestes, e os micróbios não fazem diferença entre um salvo e um não salvo. Assim nós temos enfermidades, nosso corpo se decompõe, há dores contínuas, enfermidades voltam, porque isso é parte da maldição de Deus sobre um mundo decaído como resultado do pecado, a enfermidade, a doença, a morte. Se nós passamos por um país onde há certas epidemias, como peregrinos, nós talvez pegaremos essas epidemias, estamos sujeitos a elas, sujeitas ao golpe econômico, sujeitos ao engano, a sermos afetados por tantas coisas e medidas deste mundo. Queridos, lembre-se também que é do propósito de Deus que alguma dessas coisas aconteçam conosco, porque elas nos treinam para depender de Deus e elas nos livram do peso deste mundo. Estava conversando com um número de pessoas na Inglaterra que tem um hobby de entrar em balões, não é, com aquela cesta e passear pelos campos. Eu perguntei para eles, como é que vocês fazem para subir mais? Bom, nós temos aqui o fogo, não é, que produz calor, levanta ar quente, sobe e levanta o balão. Mas o que nos faz subir mais rápido e melhor são esses sacos de areia aqui, ó. Quando a gente quer subir rápido, a gente solta um desses sacos de areia. Você percebe a ilustração? Ser peregrino é menos da terra deste mundo, subindo, subindo. O que é um não crente por natureza? Um não convertido? Uma pessoa bacana, razoável, um cidadão, um indivíduo inteligente, gentil, cortês, não convertido. Ela é uma pessoa que está sempre progredindo, sempre avançando para frente, mas nunca para cima, porque não nasceu de novo, porque não é nascido de Deus, mas nós somos. E a nossa cidade não é este mundo. E essa terra que nos enche de ambições e de projetos, de carreiras e de bens, são como esses sacos de areia que nos mantêm aqui. Eu quero subir, eu quero servir a Cristo, eu quero ser cheio do Espírito e conhecer a palavra. O Espírito vem e me move a subir. A cada dia, no trabalho, estou trabalhando, ele de repente vem a moção do Espírito. Você deve viver para o teu Salvador, mas aquele peso me segura. Semana que vem, na outra semana, no outro mês, quando meus filhos crescerem, quando eu pagar a minha casa e o consórcio terminar, eu fizer isso e aquilo, pesos e mais pesos. Mas um peregrino ele deve andar leve neste mundo. E é o propósito de Deus para nos treinar e depender dele que passemos por muitas coisas, para que a nossa felicidade e alegria seja extraída dele, não deste mundo. Lembre-se, nosso propósito duplo, escreva isso numa placa, num quadro.
Nosso propósito duplo em estarmos neste mundo ainda. Você já se perguntou por que Deus não me levou para a glória eterna no segundo seguinte à minha conversão? E a razão é esta, porque é um propósito duplo para permanecermos aqui. Primeiro é crescer em santificação e também representar a Deus e testemunhar dele neste mundo de toda forma que pudermos. E o segundo deles, querido, é exatamente esse que acabei de mencionar. Crescer em santificação e testemunhar dele. Percebeu? São dois em um. Esse é o propósito duplo da nossa permanência aqui. Crescer em santidade e santificação para o Senhor, como pessoas que nessa cultura representam Ele neste mundo, cidadãos do seu reino aqui, embaixadores de Cristo. E alcançar almas, pregar o Evangelho, testemunhar dele. Assim há privações, há oposição. Mas deixe-me mudar o tom negativo para um tom positivo nesta manhã. Considere os benefícios de ser um peregrino. Veja o versículo 13 outra vez. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Espero que você tenha percebido. Nós não estamos sozinhos nesta jornada de peregrinação. Nós não somos indivíduos isolados. Há uma multidão de peregrinos nesta jornada. Queridos, é maravilhoso. Essa é uma das grandes bênçãos da peregrinação. Nós não somos sozinhos e solitários. Pensa sobre o valor das reuniões, de nos reunirmos ao longo da semana em oração e intercedermos e confortarmos uns aos outros semanalmente. Nós estamos juntos nessa peregrinação. Ser uma família, ser uma companhia de pessoas. Alguns não vêm ao culto porque não podem, de fato, no horário exato do culto, estão no trabalho. Mas outros escolhem não vir. Nós andamos juntos, nós estamos juntos. Um dos grandes confortos dessa vida de peregrino é que há muitos de nós em toda parte, em todo lugar, mesmo nesta cidade de São Paulo. Às vezes temos uma impressão que somos poucos, mas essa é uma jornada já experimentada e provada por muitos outros peregrinos que alcançaram a cidade celeste. Milhões de nós, tremendo exemplo para nós, pessoas que experimentaram o Senhor. Pessoas que provaram a Deus em oração, experimentaram a sua graça no serviço, com frutos, um caminho bem trilhado. Essa é uma das grandes bênçãos da peregrinação. E nessa jornada também, a gloriosa doutrina da perseverança dos santos. Que Deus prometeu ao longo desta jornada de peregrino nos preservar até o final. Meu querido amigo, chegar ao céu não é chegar ali intacto, é passar a linha final. Haverá muitas feridas, muitas balas atravessando o nosso corpo, muita lama, muita dificuldade, muita ferida, muitos cortes, mas nós passaremos aquela linha final, porque Ele nos preservará. E essa é a gloriosa doutrina da preservação dos santos, que Deus nos preserva para passar essa linha, nos fazendo perseverar, perseverança ou preservação dos santos. Que doutrina maravilhosa, saber que nós chegaremos lá. Veja, se você é um trabalhador numa empresa, numa firma, e você recebeu um convite para trabalhar em um outro país, ir para um outro país, uma outra cidade, num outro país, e foi lhe prometido isso e mais aquilo, e benefícios de uma casa, e você pensou consigo mesmo, há tantos benefícios, não é? Minha empresa está mandando para uma sucursal no outro país, vai ser maravilhoso. E você assina esse contrato de 3 anos, e você vai para lá, você não sabe se o teu empregador pode te decepcionar, ou te trair, ou se as coisas não serão exatamente como foram mencionadas antes, com um sorriso largo, e você se vê numa situação difícil, e você diz assim mesmo, eu fui tolo, eu fui nécio, eu não sondei as coisas, eu me coloquei nesse buraco, eu fiz a minha cama, agora eu tenho que deitar nela, como é que eu vou sair destas coisas? O que é que eu vou fazer? Mas se você é um peregrino espiritual, você tem essa doutrina gloriosa dada por Deus de que Deus te preservará até o final e as coisas cooperarão para o teu bem e você chegará ao final guardado pelo Senhor. Ser um peregrino é tão diferente. Apesar de nossas tolices e fraquezas, nós poderíamos ficar aterrorizados se pensássemos que a nossa salvação está baseada em nossa performance na vida cristã.
mesmo que cair em um vale por minha própria tolice, assim por dizer, mesmo que Deus necessite me disciplinar, me tirar de lá, me corrigir, cada passo, cada curva, cada esquina desta jornada é conhecida por Deus de antemão, que vê todas as coisas e observa os meus passos. Queridos amigos, nós temos nessa jornada a mesma garantia da nossa herança celestial. A nossa salvação já é garantida. O final da jornada é garantido para aqueles que foram salvos pela misericórdia de Deus. Isso é algo que traz grande conforto, não é? Ter uma nova natureza, um novo entendimento, um novo conhecimento, uma família em Cristo, resposta de oração, paz com Deus, ser guiado por Deus nas adversidades, resposta ao nosso clamor, amigos e irmãos. Nós temos um adiantamento do céu mesmo aqui na terra, bênçãos maravilhosas. Tudo é provido para você nessa jornada. O caminho é provido, o caminho é Cristo. Você não precisa traçar o teu caminho, tatear pelo caminho escuro. Há um caminho claro, ele é a luz do mundo. A sua palavra é um luzeiro. Comida é provida na palavra, na doutrina, grandes promessas nessa jornada. O Espírito Santo te é dado. E quando nós lemos a palavra, ele ilumina, você não está sozinho no entendimento da palavra, ele te ajuda, ele abre o teu coração a descobertas doutrinárias que transformam a tua vida, que tiram esses pesos para você subir mais e mais. Você foi chamado para essa jornada de peregrinação. Você não se voluntariou a ela, Cristo te chamou. Sim, ele moveu a você de tal maneira que você veio livremente. Ele abriu os olhos e você veio livremente. Porque ele abriu a jaula, ele abriu a prisão e você saiu com desejo, não foi? Foi ele quem fez isso. E assim, quando você se vê em dificuldade, você se lembra que ele te chamou e que ele te dá vigor para a jornada. E há muitos refrigérios nessa jornada. Posso dizer oásis. Como passar por um deserto, mas não um deserto árido, sem refrigério. Há refrigério na comunhão com o povo de Deus semanalmente. Que alegria, que prazer. E às vezes há períodos de felicidade e tranquilidade que são estendidos por Deus, embora a realidade sejam dificuldades, dores e provações, há períodos de paz e de tranquilidade, de não enfermidade, estendidos por Deus, oásis, refrigérios, grandes bênçãos, em grande instrumentalidade, servindo a Deus, alcançando pessoas. Eu penso que cada igreja bíblica neste mundo é um oásis para o povo de Deus, onde o crente possa se refrescar e ser abençoado e fortalecido. E há muitas curas da parte de Deus quando nós caímos e pecamos. E a restauração da fé e da alegria, muitas respostas de oração. Assim, nossa jornada, há muitas bênçãos espalhadas por Deus pelo caminho. Deixe-me dar alguns conselhos para um peregrino, para concluirmos nesta manhã. Querido amigo, querido irmão, irmã, não se assossegue, não se acomode. Não se enraize. Deixa-me fazer uma exceção. Se enraize aqui na Igreja Batista Reformada da Palavra. Não se assossegue neste mundo, você é um peregrino. Não dependa de coisas terrenas, não se apegue demais a ela, a propósito de algo que você gostaria demasiadamente de ter e de possuir. Não tenha isso. Não tenha isso, porque se tornará uma armadilha em tua vida. Uma imensa distração em tua vida. Você já passou por isso? Algo vem à sua vida. Não estou falando de pessoas ou relacionamentos, talvez. Mas de coisas, objetos, bens, recreações, prazeres, roupas, projetos, ideias. E algo entrou na tua vida, pode ser legítimo, pode ser limpo, pode ser aceitável, mas passou a significar demais para você. E toma agora todo o teu tempo, e toda a tua mente envolvida, e toda a tua energia emocional. E você terá que se dedicar a essa coisa, pensar sobre essa coisa. Pode ser algo bom, como eu disse, mas é contrário ao espírito de peregrinação. Você já passou por isso? E depois dessa situação objeta, você disse, isso foi demais para mim. Não é algo errado, não foi algo proibido, não foi algo ruim, mas me envolveu demais. Eu sou um peregrino, eu devo estar pronto para seguir e andar leve e deixar coisas para trás materiais desta vida e me devotar ao Senhor e à sua igreja, ao lugar onde Ele me colocou. Assim, não se acomode às coisas desta jornada. Sempre se pergunte, como é que essa oportunidade material, de carreira, de trabalho, de bem que me foi dada, este objeto, esta oferta, essa situação, como ela afetará a minha peregrinação? Como ela afetará o meu serviço ao Senhor, a minha jornada para a eternidade? Será que ela vai me roubar de instrumentalidade, exaurir as minhas emoções,
para que eu chegue no domingo na casa de Deus oferecendo as migalhas da minha mente, da minha força e do meu coração? Será que essas coisas não irão fazer isso comigo? Esse é o espírito de peregrinação. Lembre-se também, em segundo lugar, que cada fase da vida é temporária. Já mencionei isso algumas vezes. Você é jovem, você não será um adolescente, um jovem para sempre. Gostaria que você pudesse ser jovem para sempre, forever young. Mas você terá que deixar a juventude para trás e entrar na vida adulta e assumir responsabilidades e deixar a tranquilidade das coisas superficiais e passageiras e tornar-se sério e unir-se à expansão do reino de Deus através da Igreja de Cristo e ser um soldado neste exército, uma coluna neste prédio, um membro neste corpo, um irmão em Cristo. A meia-idade chegou, ela logo chegará. Mas eu não quero deixar a juventude, pastor. Eu não quero me comportar como adulto. Eu quero me envolver nesses entretenimentos, nesses jogos, nesses lazeres da juventude. Não é? Você vê algumas igrejas assim, um culto dos jovens. Está lá os marmanjos de 30 anos, 25 anos, um culto de jovem. E ser um exemplo para o povo de Deus, como um homem ou mulher madura, é necessário seguir em frente. Essa é uma jornada, uma peregrinação, cada fase melhorando no serviço do Senhor, em cada fase deixando a sua marca, o seu exemplo. Nunca perca prioridades espirituais, você é um peregrino. Você tem a tendência a isolar-se, ser uma pessoa que se isola. Querido irmão, isto é errado, a menos que seja para um tempo reservado de oração, de comunhão com o Senhor. Mas se você tem uma tendência para se isolar da igreja, dos irmãos, da comunhão com o povo de Deus, seguir sozinho, sozinha, saiba que isso não é sábio primeiramente. Isso não é apenas a minha opinião. Veja comigo Provérbios capítulo 18, versículo de número 1. A palavra de Deus é clara a respeito disso. Provérbios 18, 1. Busca, observe o termo escolhido pelo Espírito, busca satisfazer seu próprio desejo aquele que se isola. Ele se insurge contra toda a sabedoria. Crentes que se afastam da igreja sem serem enviados por Deus a uma outra igreja, assim por dizer, busca o seu próprio desejo, o seu próprio interesse. Não é sábio, diz a palavra de Deus. Segundo, não é também a vontade de Deus. Romanos capítulo 12, versículo de número 5. A palavra de Deus no Novo Testamento agora põe o dedo em cima disso. Romanos 12, 5, estas palavras do Senhor pelo Espírito através de Paulo. Assim, observe, nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas observe agora, mas individualmente somos membros, partes uns dos outros. O membro, ele é necessário no corpo. O membro, ele não consegue viver apropriadamente sozinho. Você nunca viu um cotovelo vivendo sozinho por aí, ele volta para o corpo, ele vai embora trabalhar, nunca viu isso, né? Ele é um membro. Ele é como uma peça muito bela, projetada, poderosa, específica para o motor de um carro, para uma engrenagem, alguma coisa que seja. Aquela peça foi desenhada de acordo com o todo daquele motor. E ela só serve ali. Ela vaga pelo mundo, ela não vai se encaixar em nada, não vai ter prazer em nada, a não ser prazeres egoístas. Mas ali naquele motor onde ela foi colocada, ela terá potência e valor e ajudará a máquina a fluir e andar para frente. Essa é a sabedoria de Deus. Você é um crente que gosta de se isolar, de estar longe do povo de Deus, de não ter comunhão, não aparece na igreja, de vez em quando está aqui. Bom, há a possibilidade de você não ter nascido de novo, eu considero isso, porque aquele que não nasceu de novo não entende, não tem prazer nas coisas espirituais. Mas um crente regenerado, ele tem imenso prazer de permanecer com o povo de Deus, estar junto. Somos peregrinos, queridos amigos. Um peregrino anda junto com os outros peregrinos. Somos uma família de peregrinos. Quando Cristo salva alguém, envia e planta igrejas locais, não para ser um crente isolado. É contra a vontade de Deus, é desagradável a Deus, é egoísta e não trará frutos verdadeiros segundo a vontade de Deus. Assim esteja com o povo de Deus. Terceiro, não desperdice tempo precioso. Desperdiçar tempo é uma tragédia absurda, grande. Horas e dias que deveriam ser dedicadas à devoção são dedicadas a coisas passageiras. Isso é algo triste, meus irmãos. Isso é algo que pode dominar a vida de uma pessoa. Nós podemos perder tempo, por exemplo, em reclamações sem fim, em conversas que não levam a nada, em recreações em excesso, em letargia, em preguiça, em complacência, em viagens demasiadas. O tempo é curto.
Nós somos peregrinos. O tempo está passando. Cada dia da sua vida é um dia que não volta mais. Pense sobre latinhas de milho verde, não sei, qualquer coisa, no armário, né? Você comprou 100 delas, está ali. Cada dia você usa uma. Acabando, está acabando. Cada dia que passa, não volta mais. Você tem um número contado específico de dias. Eles acabarão. Como os ovos em ovário. Específico, não é contado, preparado por Deus. Estão acabando os teus dias. Como eu posso desperdiçar tempo nesta vida em demasia? Muitas vezes, conversando com irmãos, eles falam quanto tempo desperdiçaram no mundo, em uma igreja não bíblica, ou em desobediência a Deus, até que pela bondade de Deus, encontraram uma igreja bíblica, estão alegres com isso, dizem que amam a igreja, é o lugar certo para estar ali, e logo não estão mais ali. E não se unem com o povo de Deus. E não estão envolvidos no combate por Cristo. A vida de peregrinação é o melhor ambiente, por exemplo, para criar filhos e filhas. Se os pais são peregrinos e não amam este mundo em demasia, e sua vida é caracterizada de viver para o reino de Cristo e para o reino de Deus, esse é o melhor testemunho para crianças em crescimento. Você pode sentar com elas e admoestar, isso é necessário, mas elas estão observando o seu procedimento e a sua vida. E se você dá a si mesmo muitos descontos espirituais, elas darão a si mesma também ao longo de toda a vida, isso será enraizado em suas consciências. A vida de peregrinação é o melhor ambiente para criar filhos para Deus, para a vida e para a eternidade. Queridos, deixe também a sua marca neste mundo para Cristo. Encoraje outros quanto você puder. Traga outros para a jornada de peregrinação. Esteja contente, diz a Bíblia, com as coisas que você tem. Glorifique a Deus na enfermidade, não murmure. Há um tempo necessário para estas coisas. Muitas das bênçãos prometidas por Deus, lembre disso, para nós, são condicionais. Condicionais a uma vida de discípulo, de servo e de peregrino. Segurança de salvação e certeza está envolvido com uma atitude de peregrinação. Muitos crentes perdem segurança e certeza de salvação gradativamente, porque não estão vivendo para a eternidade. Conhecimento, discernimento bíblico é dado a um peregrino. Para que Deus vai te dar força, entendimento, vigor, discernimento para você gastar com este mundo, com o ego e consigo mesmo. Muitas das bênçãos de Deus são condicionadas a uma vida de peregrinação. Sua confiança no Senhor crescerá, porque você experimentou dele numa vida de peregrinação. Você se tornou uma pessoa sólida, uma pessoa firme, alegre no seu interior, certa, há um propósito na vida, eu sei, o final, uma alegria, o meu Senhor está comigo, Ele sorri sobre a minha vida e sobre o meu coração, Ele me guia. Quanto nós necessitamos, irmãos, sermos peregrinos de verdade, em todos os sentidos. Ouça essas palavras de Cristo, através do seu servo Paulo, em Filipenses 3:20, porque a nossa cidadania está no céu, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus,